7º passo. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Já que este passo trata tão especificamente da humildade, deveríamos fazer uma pausa aqui para pensar sobre o que é a humildade e o que a sua prática poderá significar para nós. Realmente conseguir maior humildade é o princípio fundamental de cada um dos 12 passos de AA, pois sem um certo grau de humildade, nenhum alcoólico poderá permanecer sóbrio. Além disso, quase todos os AAs descobriram que, sem desenvolver esta preciosa virtude, além do estritamente necessária sobriedade, não terão muita probabilidade de serem felizes. Sem ela, não podem viver uma vida de muita utilidade ou, com os contratempos, convocar a fé que enfrenta qualquer emergência. A humildade, como palavra e ideal, tem passado bem mal em nosso mundo. Não somente é mal entendida a ideia, mas frequentemente a palavra em si desagrada profundamente. Muitas pessoas não praticam, mesmo ligeiramente, a humildade como um modo de vida. Uma boa parte da conversa cotidiana que ouvimos, e muito do que lemos, salienta o orgulho que o homem tem de suas próprias realizações. Com grande inteligência, os homens de ciência vêm forçando a natureza a revelar seus segredos. Os imensos recursos que atualmente podem ser utilizados prometem tamanha quantidade de bens e confortos materiais que muitos chegaram a acreditar que, como obra do homem, em breve chegaremos a desfrutar o milênio. A pobreza desaparecerá e haverá tanta abundância que todos, amplamente garantidos, terão realizados todos os seus desejos. Em teoria parece ser assim. Uma vez satisfeitos os instintos primários de todos, pouca coisa restará que possa levá-los à discórdia. Então o mundo se tornará feliz e livre para concentrar-se no desenvolvimento da cultura e do caráter. Apenas com sua própria inteligência e esforço, os homens terão construído o seu próprio destino. Certamente nenhum alcoólico e sem dúvida nenhum membro de AA quer condenar os avanços materiais. Nem entramos em debate com muita gente que ainda se agarra com tanta paixão à crença de que satisfazer os nossos desejos básicos é o objetivo principal da vida. Porém, estamos convencidos de que nenhuma classe de pessoas no mundo jamais se atrapalhou tanto tentando viver segundo tal pensamento como os alcoólicos. Há milhares de anos vimos querendo mais do que a nossa parcela de segurança, prestígio e romance. Quando parecíamos estar obtendo êxito, bebíamos para viver sonhos ainda maiores, e quando estávamos frustrados, mesmo um pouco, bebíamos até o esquecimento. Nunca havia o suficiente daquilo que julgávamos querer. Em todos esses empenhos, muitos dos quais bem intencionados, ficamos paralisados pela nossa falta de humildade. Havia-nos faltado a perspectiva para enxergar que o aperfeiçoamento do caráter e os valores espirituais deveriam vir primeiro e que as satisfações materiais não constituíam o propósito da vida. De forma bem caracterizada, havíamos confundido os fins com os meios. Ao invés de considerar a satisfação de nossos desejos materiais como meios pelos quais podíamos viver e funcionar como humanos, entendemos que estas satisfações constituíam a única finalidade e objetivo da vida. É verdade que a maioria de nós considerava desejável um bom caráter, porém mais como algo de que se iria necessitar para estar satisfeito consigo mesmo. Com uma ostentação adequada de honestidade e moralidade, teríamos uma melhor oportunidade de obter o que realmente desejávamos. Contudo, sempre que tivemos de escolher entre o caráter e o conforto, a construção do caráter se perdia na poeira de nossa corrida atrás daquilo que achávamos ser a felicidade. Raramente encarávamos a formação do caráter como sendo uma coisa desejável em si, algo que gostaríamos de tentar alcançar, mesmo que não fossem satisfeitas nossas necessidades instintivas. Nunca nos ocorreu fazer da honestidade, da tolerância e do verdadeiro amor ao próximo e a Deus a base do viver cotidiano. Essa falta de ligação sólida a qualquer valor permanente e esta cegueira ao verdadeiro propósito de nossa vida produziam um outro resultado negativo. Pois enquanto estávamos convencidos que podíamos viver exclusivamente pela nossa força e inteligência, tornava-se impossível a fé num poder superior que funcionasse. Isto era assim, mesmo quando acreditávamos que Deus existia. Era até possível ter crenças religiosas sinceras que permaneciam estéreis, porque nós mesmos ainda tentávamos fazer o papel de Deus. Já que punhamos a confiança própria em primeiro lugar, permanecia fora de cogitação uma autêntica fé num poder superior. Faltava esse ingrediente básico de toda a humildade, o desejo de solicitar e fazer a vontade de Deus. Para nós, o processo de ganhar um novo ponto de vista foi incrivelmente doloroso. Foi somente através de repetidas humilhações que fomos forçados a aprender alguma coisa a respeito da humildade.
Só ao fim de uma longa estrada, marcada por sucessivas derrotas, humilhações e esmagamento definitivo de nossa autossuficiência, começamos a sentir a humildade como algo mais do que uma condição de desespero rastejante. Todo recém-chegado a Alcoólicos Anônimos ouve e logo reconhece por si mesmo que esta admissão humilde de impotência perante o álcool constitui o primeiro passo no caminho da libertação de suas garras imobilizantes. Assim é que vemos a humildade primeiro como uma necessidade. Porém, isto é apenas o começo. Para nos afastarmos completamente de nossa aversão à ideia de sermos humildes, para que obtenhamos uma visão da humildade como o largo caminho que leva à verdadeira liberdade do espírito humano, para estarmos dispostos a trabalhar para a conquista da humildade como algo desejável em si, demora muito tempo para a maioria de nós. Uma vida inteira engrenada ao egocentrismo não pode ser colocada em contramarcha de uma vez. De início, a rebelião nos atrapalha a cada passo. Quando finalmente admitimos sem reservas que somos impotentes perante o álcool, é provável que soltemos um grande suspiro de alívio, dizendo: bem, graças a Deus terminou, jamais terei de passar por aquilo de novo. Então descobriremos, frequentemente para nossa consternação, que é apenas o primeiro marco do novo caminho que estamos percorrendo. Empurrados por pura necessidade, nos agarramos com relutância a esses graves defeitos de caráter que nos tornaram bebedores problema em primeiro lugar. Falhas essas que precisam ser enfrentadas a fim de evitarmos um novo refúgio no alcoolismo. Desejaremos nos livrar de alguns defeitos, porém, em alguns casos, isto parecerá uma tarefa impossível, da qual recuaremos e, com uma persistência violenta, nos apegamos a outros igualmente prejudiciais ao nosso equilíbrio, porque ainda gostamos demais deles. De que modo poderemos reunir decisão e disposição para nos livrar de compulsões e desejos tão irresistíveis? Contudo, somos novamente impelidos pela conclusão indiscutível que tiramos da experiência de AA, de que precisamos certamente tentar com vontade ou cairemos à margem da estrada. Nesta etapa de nosso progresso, estamos fortemente pressionados e coagidos a fazer o certo. Somos obrigados a escolher entre os sacrifícios da tentativa e as penalidades inapeláveis de não tentar. Estes passos iniciais são dados de má vontade, todavia os damos. Poderemos ainda não dar à humildade um valor alto como virtude pessoal desejável, porém reconhecemos que é uma ajuda necessária à nossa sobrevivência. Mesmo assim, quando tivermos olhado alguns destes defeitos de frente, discutido com outra pessoa a respeito deles e estejamos dispostos a removê-los, nossa maneira de pensar a respeito da humildade começa a ter um sentido mais amplo. A esta altura, com toda a probabilidade, já teremos adotado medidas capazes de atenuar os obstáculos que mais nos prejudicam. Desfrutamos momentos em que sentimos algo parecido à verdadeira paz de espírito. Para aqueles de nós que até então conheceram somente a excitação, a depressão ou a ansiedade, em outras palavras, para todos nós, esta nova paz conquistada é uma dádiva inestimável. Realmente foi acrescentado algo novo. Apesar de que a humildade houvesse anteriormente representado uma alimentação forçada, agora começa a significar um ingrediente nutritivo que nos pode trazer a serenidade. Essa melhor percepção da humildade inicia outra mudança revolucionária em nossa maneira de ver. Nossos olhos começam a se abrir aos imensos valores que resultaram diretamente do doloroso esvaziamento do ego. Até agora, havíamos dedicado nossas vidas, em maior escala, à fuga da dor e dos problemas. Fugimos deles como de uma praga, nunca quisemos lidar com o fato concreto de sofrer. A fuga através da garrafa foi sempre a nossa solução. A edificação do caráter através do sofrimento podia ser bom para os santos, mas certamente não nos agradava. Então, em AA, observamos e escutamos. Por todo lado, percebemos o fracasso e a miséria transformados pela humildade em valores inestimáveis. Ouvimos histórias após histórias de como a humildade havia convertido a fraqueza em força. Em todos os casos, o sofrimento havia sido o preço de ingresso para uma nova vida. Porém, este valor de ingresso havia comprado mais do que esperávamos e trouxe uma medida de humildade, que logo descobrimos ser um remédio para a dor. Começamos a ter menos medo da dor e desejar a humildade mais do que nunca. Durante este processo de aprendizagem a respeito da humildade, o resultado mais profundo de todos foi a mudança de nossa atitude sobre Deus. E isto independia de havermos sido crentes ou descrentes. Começamos a superar a ideia de que o poder superior era um tipo de reserva no jogo, a quem apelávamos apenas numa emergência.
A noção de que seguiríamos vivendo a nossa própria vida com uma ajudazinha de Deus de vez em quando começou a se desvanecer. Muitos de nós, que nos havíamos considerado religiosos, despertamos para as limitações desta atitude. Recusando colocar Deus em primeiro lugar, havíamos-nos privado de sua ajuda. Porém, agora as palavras "sozinho nada sou, o Pai é que faz" começaram a significar uma promessa e um sentido animadores. Percebemos que não era necessário sermos sempre levados à humildade por cacetadas e pancadas. Tanto poderíamos atingi-la procurando-a voluntariamente como pelo sofrimento incessante. Um momento decisivo em nossas vidas chegou quando procuramos a humildade como algo que realmente desejávamos, em vez de algo que precisávamos ter, e marcou o momento quando pudemos começar a perceber toda a implicação do 7º passo. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Ao nos aproximarmos da prática do 7º passo, não faria mal se nós, nos perguntássemos, mais uma vez, quais são realmente nossos objetivos mais profundos. Cada um de nós gostaria de viver em paz consigo mesmo e com seus semelhantes. Gostaríamos de ser assegurados de que a graça de Deus pode fazer por nós o que nós não podemos. Temos visto que os defeitos de caráter baseados em desejos imprevidentes e indignos são os obstáculos que bloqueiam nosso caminho em direção a esses objetivos. Agora vemos com clareza que estivemos fazendo exigências injustificadas a nós mesmos, aos outros e a Deus. O principal estimulante para nossos defeitos tem sido o medo egocêntrico, especialmente o medo de perder algo que já possuíamos ou de não ganhar algo que buscávamos. Vivendo numa base de exigências não atendidas, estávamos num estado de perturbação e frustração contínuas. Portanto, não haveria paz enquanto não encontrássemos o meio de reduzir estas exigências. A diferença entre uma exigência e um simples pedido é evidente para qualquer um. É no 7º passo que efetuamos a mudança em nossa atitude que nos permite, com a humildade servindo de guia, sair de dentro de nós mesmos em direção aos outros e a Deus. Toda a ênfase do 7º passo é sobre a humildade. Na realidade, está nos dizendo que agora devemos estar dispostos a tentar a humildade na procura da remoção de nossas outras falhas, da mesma forma como fizemos quando admitimos que éramos impotentes perante o álcool e chegamos a acreditar que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade. Se esse grau de humildade nos tornou capazes de descobrir a graça pela qual uma obsessão assim fatal pôde ser banida, então deve existir esperança de obter o mesmo resultado em relação a qualquer outro problema